Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que balo. Glória a Jesus. Que balo é um termo que ele é bem mais forte do que o termo eclesia, chamados para fora. Quando a gente analisa o termo ekbalo, ele traz um senso e um sentimento e uma força de que você está sendo colocado para fora, você está sendo forçado a ir para fora, a fim de representar aquele que te chamou. Representa uma necessidade tão grande que existe lá fora que não dá para ficarmos aqui dentro. Uma urgência tão grande lá fora que é maior do que ficarmos sentados aqui dentro. Então, ekbalo, que possamos responder a essa chamada de irmos fora, porque a urgência é grande. Tanto que o termo aparece quando Jesus está falando sobre a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara, ou seja, o Senhor está praticamente expulsando, assim, olha, vamos lá que a seara é grande e não tem, existe uma urgência. Amém? Nós somos chamados para fora. Não tem como simplesmente estarmos em um movimento dentro de si mesmo. E é por isso que esse tempo nós estamos falando sobre uma igreja para a cidade. Amém? Você entende isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma igreja para a cidade. E é isso que vamos falar hoje aqui, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Todos já acharam? Então vamos fazer leitura da palavra do Senhor, amém? Diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Curva sua cabeça comigo. Pai, nós nos reunimos aqui para invocar Teu nome. O Senhor sabe, antes mesmo que qualquer palavra saia da nossa boca, qual a nossa intenção aqui, o que nos atrai, o que nos motiva a estarmos aqui. Nós queremos Te bendizer, Senhor, porque o Senhor manifesta a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre nós nessa celebração. Nesse dia que o Senhor fez.
A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. E hoje estamos vendo não só a tua misericórdia revelada sobre nossas vidas, mas na vida de muitos irmãos e irmãs, de muita gente. Muito obrigado. Te somos gratos. Que seja feita a tua vontade sobre nós e não a nossa. Que seja o Senhor reinando sobre nós e não a nossa vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Jesus. Bem, o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, mas existe uma ênfase aqui. O texto diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis que estão na cidade. Éfeso é uma cidade muito rica, muito próspera, sabe, com muitos negócios, uma cidade bem desenvolvida na época. E Paulo envia uma carta específica aos irmãos que estão nessa cidade, porque o lugar da igreja é na cidade. E por muito tempo se construiu simplesmente um senso na tradição cristã, como se o nosso lugar não fosse aqui. Como se nós tivéssemos que pensar somente no céu. Como se o nosso lugar fosse no céu. Não, o nosso lugar é a eternidade. E a eternidade que Deus plantou em nosso coração, ela começou também no ambiente da terra. E quando a terra foi corrompida e degenerada pelo pecado, nós temos Deus com esse propósito de restauração sobre a terra. E de que a nova Jerusalém vai descer do alto dos céus, a cidade que Deus é o arquiteto, para que possamos habitar em um lugar restaurada. Então, o Senhor nos permite estar na cidade, para que a cidade seja redimida, para que a cidade seja tocada pela presença de Deus, tocada pela graça de Deus, tocada pelo amor de Deus. Então, Paulo escreve aos santos e fiéis que estão na igreja de Éfeso, que estão vivendo uma vida frenética como nós vivemos, que estão vivendo uma vida de caos como nós vivemos, que estão vivendo uma vida de encontros e desencontros como nós vivemos. A cidade de Éfeso não é tão distinta como a nossa cidade. Éfeso é uma cidade muito idólatra e não é tão distinta como a nossa cidade. Quanta idolatria as cidades vivem em nossos dias. Homens que são idólatras e amantes de si mesmo. Homens que fazem imagens de idolatria, de falsos deuses, para cultuar. Quanta idolatria existe à própria criatura. Sabe, Éfeso é uma cidade profana, mas existe filhos e filhas de Deus nessa cidade, para que essa cidade seja poupada, para que essa cidade seja redimida, para que esta cidade seja restaurada.
Porque quando não existe filhos e filhas de Deus na cidade, essa cidade pode ser destruída pela ira de Deus. Sodoma e Gomorra é um exemplo muito claro sobre isso. Uma cidade tão profana, e é profana porque tem a ausência de Deus. Porque tem a ausência de Deus. E não é porque Deus não está em todo lugar, mas é porque está faltando a manifestação do Altíssimo. E a manifestação do Altíssimo se dá através de seus filhos. De tal forma que quando Deus vai manifestar o juízo, Abraão intercede pela cidade. E ele vai dialogando com Deus, para que uma cidade inteira não seja destruída. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz que a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Que a natureza geme de dores, aguardando que os filhos de Deus se revelem, se manifestem. Por quê? Porque se os filhos de Deus não se manifestar sobre a cidade conhecerá a ira de Deus. E é por isso que nós temos que ir lá para fora. É por isso que igreja, como diz o pastor Carlito Paz, não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Igreja não é simplesmente, graças a Deus cheguei aqui, não. Mas graças a Deus que eu estou aqui, porque amanhã vai ser o melhor dia da minha vida. Porque essa semana que se inicia vai ser a semana mais extraordinária da minha vida. Porque essa semana vai ser uma manifestação do poder e da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. E a terra está anelando por isso. A natureza está ansiando por isso. Porque se não tem a manifestação dos filhos de Deus, não tem luz. E graças a Deus, nós temos visto a misericórdia de Deus sobre nossas cidades. E o que prova isso é a existência da igreja. Porque se não fosse a igreja, escute bem, se não fosse a igreja, esse mundo já estava sucumbido. As cidades viveriam pleno caos. As cidades não viveriam plenamente o caos. As cidades seriam o próprio inferno. Porque cidade não começa com a pessoa ideal. A cidade, biblicamente, na narrativa bíblica, quando ela surge com Caim. Olha, homicida. E ele desenvolve tecnologias, arte, sabe? Ele desenvolve muita coisa. E é por isso que as cidades, antigamente, elas são construídas a partir de muros. Porque, você sabe, Caim vivia uma neura depois que matou o seu irmão. Tinha medo de morrer, de qualquer um matá-lo. Porque sabe muito bem que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E essa cidade só não tem sido um inferno, porque existem filhos de Deus, que no lugar da corrupção, os filhos de Deus estão plantando justiça. Que no lugar da desesperança, os filhos de Deus estão plantando a esperança. Que no lugar da maldade, os filhos de Deus estão plantando a bondade. Que no lugar do ódio e da vingança, os filhos de Deus estão plantando o amor e a justiça. Se não fosse a igreja, essa cidade seria um inferno. E eu não estou falando, escute, eu não estou falando
da igreja institucional. Porque, pensa comigo agora, o que é a igreja? O que é a igreja? Se pergunte agora comigo. O que é a igreja? Para alguns, a igreja é uma instituição que possui um CNPJ. Para outros, a igreja é simplesmente um lugar de gente alienado. De gente que simplesmente vive por fé e não pensa. Não sabem eles que na igreja não existe analfabetos, nem funcionais. Porque do menor, o tanto que lê a Bíblia, meu irmão, fica inteligente demais. Tem gente que pensa que igreja são templos, são paredes, são estruturas. O que é igreja? Igreja é um organismo vivo de pessoas que foram redimidas, resgatadas pelo um Cordeiro de Deus que se chama Jesus Cristo e que nos encontrou e nos tirou da sepultura e colocou vida em nós. Igreja é o encontro de pessoas que foram resgatadas, que estavam mortas em seus delitos e pecados e que agora se reúnem semanalmente para celebrar a vida, para celebrar aquele que é a vida, porque sabe que igreja não é uma instituição, uma parede, que igreja não é simplesmente essas construções filosóficas ou ideológicas, mas a igreja é a noiva do Cristo, é simplesmente uma família de Deus. Por isso que igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Amém? Você está entendendo isso? Igreja não é um lugar para frequentar. Você pode dizer para quem está do seu lado, aqui não é lugar para frequentar. Agora você responde para ela: eu sei. Porque a igreja é uma família para pertencer. A família de Deus. Sabe? E é isso que nos movimenta aqui como família de Deus. Porque quando estamos aqui, nessa peregrinação da vida, nessa jornada da vida, nós vamos chorando com os que choram. Nós vamos nos alegrando com os que se alegram. A gente vai junto, suportando uns aos outros em amor. Perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou, como o Pai nos perdoou. Então, igreja, aonde estamos estabelecidos, é esse ponto de partida de Deus para a vida, para a cidade, para mostrar que existe um lugar que a gente pode pertencer como família. Porque os valores que estão aqui não são valores de uma construção, resultado filosoficamente do homem. Mas isto aqui é revelação de Deus. É algo que Deus deu aos homens. Então, portanto, os valores que estão aqui são concretos, são positivos, sabe? São verdadeiros, são absolutos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos compreender que, como igreja, nós não somos movidos pelo que os homens estão desejando ou anelando. Que nós temos um propósito.
Porque é na igreja, é na família de Deus, que o solitário encontra família. Que aquele que tem pai ganha muitos outros pais. Que aquele que tem mãe ganha muitas outras mães. Que aquele que tem irmãos ganha muitos outros irmãos. Que aqueles que são órfãos ganham pais, mães, irmãos e irmãs. Que aqueles que já perderam seus pais, eles não andam como órfãos, porque aqui eles encontram outros pais. Família de Deus. Igreja é gente. Gente que Deus se importa. Como o Senhor falou muito isso comigo. Deus se importa com gente. Deus ama gente. E não é porque nós temos alguma coisa a oferecer a Ele. Nós não temos nada a oferecê-lo. Ele é soberano, Ele é autossuficiente. Mas isso é a graça. A graça é a disposição do coração de Deus sobre nossa vida. É Deus que decidiu se importar conosco. Deus que decidiu se importar com você, comigo, com a nossa história, com a nossa vida. E nisso que Ele se importa, isso não significa que o percurso da vida, a vida gira em torno do indivíduo. Não. O que Deus entrega para aqueles que são filhos e filhas dele, que estão na cidade. Não é para uma única pessoa. Então assim, Deus se importa com você. Mas você não é a última Coca-Cola que existe no mundo. Deus se importa com você. Mas Deus não vai simplesmente fazer caprichos seus ou meus. Deus se importa com você. E é por isso que Ele manda uma mensagem aos santos e fiéis que estão na cidade, em Éfeso. A nossa cidade é Éfeso. Uma cidade muito intelectualizada, muito capitalista, muito comerciante, muito consumista, muito idólatra. Mas o Senhor está dizendo, é aqui que eu quero o meu povo. Eu tenho uma mensagem para o meu povo que está aqui, nessa cidade. Por quê? Porque aqui é o ponto de partida. Aqui não é o ponto de chegada. Porque amanhã lá no meu trabalho, lá vai ser a minha chegada. Sabe, o meu ponto de partida começa no domingo, o primeiro dia da semana, para que eu esteja, sabe, capacitado, instrumentalizado, para chegar lá como filho de Deus, como filha de Deus. Uma igreja para a cidade. Mas, agora que a gente sabe o que é essa igreja, então, o que é ser essa igreja para a cidade? Primeira coisa que o Senhor me fez perceber, está na própria carta de Éfeso, no capítulo 4, no verso 11 ao 16. Uma igreja para a cidade é uma igreja bíblica. A cidade é cheia de igrejas. Mas perceba, Paulo não está escrevendo, eu estou escrevendo a igreja que está simplesmente em Éfeso. Ele está dizendo, eu estou escrevendo aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Porque nem todo mundo que se diz ser igreja é a igreja de Cristo. Nem todo lugar que tem o nome igreja é a igreja de Cristo. Porque para ser igreja de Cristo tem que ser santo e fiel. Santo e fiel não é ser perfeito. Diga para o seu irmão, não é ser perfeito. Uma igreja bíblica não é ser uma igreja perfeita. Até mesmo porque Jesus não veio atrás de gente perfeita, porque não existe gente perfeita. Jesus deu uma conversa com os religiosos. Jesus diz assim, deixa eu dizer para vocês qual é a minha vibe.
Eu não vim para vocês não, doutores da lei. Eu não vim para vocês não, que, sabe, vocês acham que são donos da palavra de Deus. Eu não vim para vocês que se acham dono das construções, das linhas teológicas e donos da verdade teológica, da verdade da vida. Jesus chega para eles e diz assim: eu vim para os doentes. Eu vim para a gente que está na peregrinação da vida, lutando, batalhando, sofrendo, ganhando, perdendo. Porque a cidade não é um lugar confortável. Jesus veio para a gente que está na dinâmica da cidade, que é um caos. A cidade é desordem, a cidade é insegurança, a cidade é violência, a cidade é corrupção. Meu amigo, se a gente deixar nossa casa com o jornal ligado 24 horas, a gente fica deprimido antes de dormir. Os caras põem comercial para se intercalar, sabe, os jornais. Põe um filme, põe uma novela, porque, meu irmão, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, porque essa cidade é uma loucura. Essa cidade é um caos. Mas o Senhor está dizendo: ei, tem algo que está esperando por você nessa cidade. Tem gente esperando por você nessa cidade. É você mesmo. Não importa. Não importa a sua idade. Não importa o seu gênero. Não importa, sabe, seu grau de escolaridade. Deus usa gente. Porque Deus se importa com gente. Deus fala com gente. E Deus usa gente. E quando tem gente que não quer ser usado por Deus, Deus usa animais para falar com gente. E não importa quem for. Então, uma igreja para a cidade é uma igreja bíblica. O que essa cidade está precisando não é de mais uma placa denominacional. Não é de mais um ministério novo. O que a cidade está precisando é de que a igreja, o organismo vivo de Cristo, a noiva, a família de Deus, seja manifestada nela, na terra, na cidade. Nos seus encontros e desencontros, na sua ida para o trabalho, na sua volta para casa, dentro da sua casa, sabe, nos seus encontros de suas amizades afetivas. E eu quero falar para você o que é ser uma igreja bíblica. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quero parar bem aqui. Paulo está dizendo que Deus levanta quem? Deus levanta apóstolos, Deus levanta profetas, Deus levanta evangelistas, Deus levanta pastores e mestres. Para quê? Para preparar os santos. Santo não é a pessoa perfeita, santo é aquele que foi escolhido pelo Senhor. Santo é aquela pessoa que foi separada por Deus, que Deus diz assim: ei, você não respondeu o seu chamado, lindão? Você não respondeu o meu chamado, lindona? Porque você é o sabichão ou sabichona? Você respondeu o meu chamado e minha chamada. Porque eu iluminei a tua vida com o Espírito Santo e te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Eu estive agindo dentro da tua interioridade para você poder abrir os olhos e ver o meu caminho sobre a tua vida. Aleluia. Sabe, é simplesmente assim. E aí, Deus levanta essas pessoas
para preparar os santos, aqueles que Deus escolheu. E eu pergunto, aonde estão os santos e fiéis? Espera aí, só vieram alguns aqui? Cadê os santos e fiéis? Diz aí pro teu irmão, parece que acordou agora, hein, irmão? Acordou agora, irmã? Download tá 100%? Beleza. Aonde estão os santos e fiéis? Aonde estão os santos e fiéis? Aonde estão os santos e fiéis? E o Senhor está dizendo que Ele está nos enviando, aqui é o ponto de partida, e Ele está enviando os seus filhos, aqueles que são santos e são fiéis, para a cidade. Não pense que simplesmente aqui é o seu ponto de chegada, sabe? Não, é o seu ponto de partida. Aqui você vem para Deus, sabe, habilitar você, capacitar você, para Deus preparar você, derramar uma unção sobre sua vida. Não é para você ficar se alimentando, simplesmente arrotando espiritualidade, mas é para você sair daqui cheio do Espírito Santo. Porque quando você chegar naquele trabalho amanhã, quando você voltar para sua casa hoje, quando você andar na rua amanhã, você vai andar cheio da presença de Deus, aleluia. Você vai abraçar aquele que precisa ser acolhido, você vai orar com quem está precisando de refrigério, você vai liberar a palavra que vai levantar ele da sepultura, aleluia. E você fica aí, olhando para a sua vida, achando, não, será que é comigo mesmo? É contigo mesmo, Senhor. Que se Deus... Ou tu vai querer que Deus use uma jumenta para falar contigo, irmão? Eu acho que eu estou melhor do que a jumenta. Sabe? Deixa não, porque se Deus for usar um jumento para falar contigo, irmão, você está num nível tão cego espiritualmente, tão perdido e perdida da voz de Deus, que isso não é espiritualidade. Então, que se Deus tiver que usar um jumento, use uma pessoa mesmo. Amém? Uma igreja bíblica é uma igreja que ela é orientada pelos dons espirituais, pelos dons ministeriais, para preparar os santos. Você está sendo preparado pelo Senhor, porque essa cidade precisa ser impactada pelo poder de Deus. Essa cidade precisa ser revolucionada. Quando Jesus vai entrando em Jerusalém, eu vou pregar isso é texto do próximo sermão. As pessoas dizem assim, a cidade fica um alvoroço quando Jesus entra. E as pessoas dizem, quem é esse aí? Quem é esse aí? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quando Paulo está na missão, os homens estão dizendo, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Você não está entendendo o que Deus está querendo que a gente faça, gente. Deus está querendo que a gente revolucione essa cidade. E você está achando o quê? Que para a gente revolucionar essa cidade, nós precisamos ser a mega igreja de 5.000 membros, de 10.000 membros, não. Jesus precisou de 12 discípulos. Depois ele aumentou para mais 70. Depois lá no cenáculo tinha 120 pessoas reunidas, orando. Então deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que entender que estamos em vantagem. O problema é que nós estamos na inércia. Mas nós estamos em vantagem. Pela manhã tinha mais de 100 pessoas aqui. Hoje nós temos mais de 120 pessoas do que... Aqui tem mais pessoas do que havia no cenáculo.
nós estamos em vantagem para revolucionar essa cidade. Nós estamos em vantagem para manifestar o reino de Deus. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ei, está na hora da gente se manifestar, para que todo o império das trevas seja falido. Você está entendendo isso? Para que o diabo não tenha vez na sua vida, para que o diabo não tenha vez na sua casa, para que as estratégias do mal não prevaleçam na tua família, não prevaleçam nos teus negócios, não prevaleçam nos teus sonhos, não prevaleça nessa cidade. Está na hora da gente se posicionar e dizer: não, esse território aqui não é teu, Satanás, é do Senhor, aleluia. Quando Satanás pega Jesus e coloca no alto monte, sabe, tentando Jesus, ele mostra todos os reinos ali são todas as cidades constituídas, e quando ele tenta Jesus, ele diz: cai fora daqui. Temos que nos posicionar, porque o lugar do diabo não é sobre a cidade, porque existe uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica que anda no chamado de Deus. Amém? Uma igreja bíblica é você andar no chamado de Deus. É você entender que você está sendo capacitado e preparado para cumprir o propósito de Deus. Lá no verso 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingida a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Uma igreja infantil é uma igreja que vive na dependência de domingo a domingo. O que é viver na dependência? É aquela que só alimenta a si mesma. É aquela que não partilha. É aquela que não divide o pão. É aquela que não vá, ela fica. Essa é uma igreja infantil. É por isso que nessa casa, sabe, nós não estamos com o interesse de termos centralidade nas pessoas. A gente quer com que cada pessoa que é chamada pelo Senhor, e eu pergunto: quem é chamado e chamada pelo Senhor aqui? Amém? Você está entendendo o chamado do Senhor na sua vida? Amém? Você está entendendo que o Senhor te chamou, te escolheu, te elegeu? Amém? Que cada pessoa chamada pelo Senhor exerça seus dons, seus talentos, para edificar o corpo, para ser voz de Deus, boca de Deus lá fora. Quem tem testemunhos aqui? Quem tem experiências com Deus aqui? Amém? Quem tem? Quem já teve assim experiências extraordinárias com Deus aqui? Amém? Quem já teve experiência de ouvir a voz de Deus, de enxergar, de ver uma ação de providência de Deus assim, de ver milagre, de ver livramento, de você estar com o pé que vai na sepultura e Ele te tira dali? Quem tem aqui? Quem tem testemunhos aqui? Amém? Tem muita gente esperando ouvir você. Tem muita gente que está esperando por você. Sabe? Isso não é para ficar contigo, porque isso não termina em você. Uma igreja bíblica, ela não está apenas para ser alimentada, ela está para dividir, para partilhar. Ela não apenas recebe o pão, ela não recebe apenas a unção aqui. Ela recebe o pão aqui, ela recebe a unção aqui e ela divide lá. Temos que impactar essa cidade com maturidade. Uma maturidade em que, enquanto todos estão como, sabe, desesperados na cidade. É o fim. O que uma criança faz? Quando as coisas não estão do seu jeito. Chora. Faz birra. É ou não é? E a gente tem muitas pessoas que elas são infantis. Que porque as coisas não estão saindo do seu jeito, não estão saindo no seu domínio, no seu controle, elas começam a reclamar e murmurar da vida, elas começam a chorar, elas começam simplesmente a achar, sabe, e não tem jeito, a vida é assim, e começa a entrar no desespero.
Quem tem maturidade sabe, rapaz, pode estar o bicho pegando, pode vir Satanás ali com todos os seus demônios, o inferno todinho, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sirvo, aleluia. Se Satanás vem ali com uma legião, existe a milícia de anjos, aleluia, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, se para Satanás só bastou um anjo para resisti-lo, imagina as milícias celestiais, imagina aquele que está no governo, assentado no alto e sublime trono, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ei, nós servimos a quem? Nós servimos aquele que é o soberano. Uma igreja bíblica, ela crê no Cristo Redentor, no Cristo que o diabo não pôde, no Cristo que o mundo não pôde, no Cristo que a morte não pôde detê-lo. Uma igreja bíblica, ela é cristocêntrica, então pode vir o que vier, ela permanece firme, porque não é como criança. Claro que quando a gente vem para a igreja, a gente vem porque está passando por isso, está passando por aquilo. Mas quando chega aqui, você vai encontrar de gente de Deus aqui, para amadurecer você, para preparar você, para capacitar você. Por quê? Porque Deus quer usar você. Deus não quer usar apenas o pastor. Deus não quer usar apenas o mestre. Deus não quer usar apenas, sabe, o profeta, o evangelista, o apóstolo. Deus quer usar os santos. E Deus levanta os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres para preparar você. Nós estamos aqui para preparar você, porque Deus chamou você, e o Senhor acredita em você. E nós estamos aqui porque acreditamos no que Deus depositou sobre você, porque você é uma potência em Deus, aleluia. E você é uma potência em Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque uma igreja bíblica é o que essa cidade precisa. Então uma igreja para a cidade é uma igreja que quando, sabe, existem os conflitos da vida, a maturidade cristã é, vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Espera aí, o negócio está pegando aqui entre nós, mulher. Aí quem não é bíblico diz assim, vamos cada um viver sua vida e está tudo bem. Porque na cidade é assim. Ei, mas com os santos não é assim não. Com os santos, ei, vamos sentar aqui, vamos ver o que a Bíblia diz. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sabe? Sede submissos, sede pacientes, sejam longânimos, sejam amáveis, sejam esperançosos. A igreja bíblica é aquela que olha e diz assim, Jesus, como é que tu quer que eu seja gente nesse lugar? Como é que o Senhor quer que eu seja gente sobre essa terra? A igreja bíblica pega a sua vontade e pega a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus sobre a sua vontade. A igreja bíblica diz, não eu, mas Cristo vive em mim. A igreja bíblica diz, não é a minha vontade, mas a vontade do Pai. Que não seja feita a minha vontade, mesmo que eu esteja no Getsemane, mesmo que eu esteja, sabe, transpirando sangue, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Porque se eu estiver na vontade do Senhor, vai chegar o dia da glorificação, aleluia. Toda renúncia em Deus e para Deus existe recompensa. Você entendeu? Toda renúncia em Deus e para Deus existe recompensa. E uma recompensa que não é somente dessa vida. Porque aqueles que pensam somente nas coisas dessa vida são os mais miseráveis. Deus tem coisa melhor para você.
E uma igreja bíblica, ela entende o poder que está dentro dela. Ela entende o Espírito Santo, que capacita ela. Não é na sua força. Deus está te dando um ponto de partida hoje. Porque quando você chegar na sua casa, ou quando você chegar no trabalho, ou na faculdade, ou estiver andando amanhã na rua, não é por você, é pelo Senhor. Não se preocupe com o que você há de falar, porque o Espírito Santo vai colocar todas as palavras da sua boca. E é por isso que uma igreja para a cidade é uma igreja bíblica e, segundo, é uma igreja profética. Diga comigo, é uma igreja profética. Uma igreja para a cidade é uma igreja profética. Deus quer que eu e você estejamos como igreja, sendo profética nessa cidade. Amém? E o que é ser uma igreja profética? Uma igreja profética é aquela que anda na movimentação do Espírito Santo. É uma igreja que anda no mover do Espírito Santo. Ela anda na direção do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá a direção e o apontamento. É por isso que Jesus chegou para nós e disse assim para os discípulos: ei, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, eu vou ser elevado aos céus, eu vou estar junto ao Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, e Ele vai habitar dentro de vocês. João capítulo 16, verso 13 ao 15, revela o que é uma igreja profética. Jesus disse, falando aos discípulos: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu, e lhes anunciará o que está por vir. Então escute bem. Jesus está dizendo, quando o Espírito vier, Ele vai falar sobre toda verdade. Nós não temos condições de captar a verdade se não for por meio do Espírito Santo. Você está entendendo? Outra coisa, nós precisamos, o que essa cidade precisa de uma igreja profética, porque ela é que carrega a presença de Deus. É ela que tem o Espírito Santo. E o homem carnal e o homem natural não discernem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, se não tiver o Espírito Santo, não tente explicar as coisas de Deus para ele. Mas como assim, pastor? A gente não vai pregar? Não, presta atenção. Quem anda na movimentação do Espírito vai fazer coisas que estão para além do entendimento dos homens. E não adianta você querer explicar o mover do Espírito Santo para as pessoas, se ele não nasceu de novo, se ele não tem o Espírito Santo. Ele não vai entender a presença que enche você. Ele não vai entender a presença que envolve você. Ele não vai entender a presença que fortalece você. Ele não vai entender a presença que levanta você. Ele não vai entender a presença que renova você. Então siga a dica de Jesus sobre as coisas espirituais. Não jogue pérola aos porcos. Amém? Está entendendo, irmão? Então não queira tentar explicar para os irmãos, para quem é lá fora, o que é falar em língua estranha, o que é o batismo no Espírito, o que é a plenitude no Espírito Santo, o enchimento no Espírito Santo. Quem não é de Deus não vai saber nada sobre isso, não vai entender nada sobre isso.
Mas quem fica cheio do Espírito Santo e tem a presença de Deus, nasceu de novo, meu irmão, sabe que tem o dínamos dentro dele, o poder dentro dele, sabe? Então uma igreja profética é aquela que tem o Espírito Santo para anunciar o que ouviu e para anunciar o que está por vir. Então, existe um juízo de Deus sobre a cidade. Apocalipse diz que existe uma taça da ira de Deus e ela está se enchendo. Quando Deus manifestar juízo, irmão, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais misericórdia. Então, uma igreja profética é o que essa cidade precisa. Porque uma igreja profética são pessoas submissas a Deus Pai, através do direcionamento do Espírito Santo. É uma igreja que anda na movimentação do Espírito. Hoje pela manhã eu dizia para os irmãos e irmãs, uma igreja profética é como um farol. Uma igreja profética que a cidade precisa é uma igreja que seja farol para ela. Você já viu aonde o farol é estabelecido? Você já enxergou alguma vez iluminação pública no alto mar? No mar? Não existe. Então, na peregrinação da vida, às vezes nós estamos envolvidos por lugares que está faltando luz. E que somente a nossa luz não é capaz de irradiar além. A igreja é esse farol que está firmado, que está estabelecido, para dar o direcionamento. Então, quando se tem alguém navegando no mar e está enfrentando uma tempestade, ou ele está sem o senso de direção, e ele encontra um farol, ele encontra agora o senso de direção. E é por isso que nós temos que glorificar a Deus por existir a igreja na cidade. Porque essa igreja está o tempo todo, já desde lá do Safira Kids, dizendo para essas crianças, o Senhor é a direção, o Senhor é o apontamento. Sabe, o Senhor é justamente aquilo que a gente precisa, para a gente poder ter direcionamento na vida. O Evangelho são valores de vida. Nós estamos o tempo todo apontando isso para as pessoas. Às vezes as pessoas estão vivendo a vida louca, e de aparência para todo mundo, mas está lá, lascado, na solidão, sofrendo, endividado, sabe, perdido, sem amizades verdadeiras, sendo traído, magoado, ferido, mas está lá no Instagram, vivendo de aparência, e quando pensa que não, está com atos de suicídio, está com atos de isolamento, de doenças, de perdição. Ei, nós temos a resposta para tudo isso. Jesus é a solução. Porque aqui nós temos Jesus, tirou gente da sepultura aqui, amém? Jesus tirou gente da sepultura, tirou gente da depressão, tirou gente da enfermidade, Jesus tirou gente do leito de morte. Hoje pela manhã, sabe quem estava no culto aqui, gente? 94 dias, não é isso? 94 dias ou foi 96 dias? 94 dias. Tem gente aqui que conhece o Heitor só de palavras. 94 dias o Heitor ficou internado. Uma criança de menos de 10 anos, 8 anos, que aos nossos olhos, sabe, que aos olhos dos médicos podia estar na sepultura agora, mas o Senhor é Deus vivo e verdadeiro.
que entra com livramento, que entra com providência, que faz milagres até hoje. Sabe, o Heitor e a sua família estavam hoje adorando ao Senhor Jesus com ações de graças aqui. Sabe por quê? Primeiro porque Jesus é vivo, é real, é verdadeiro. Depois porque tem uma igreja que é profética, que se move nesse lugar. Que nesses 94 dias esteve orando incansavelmente na movimentação do Espírito. Teve pessoas se movimentando no servir, na visita, sabe, em doação. É incrível o que Deus faz. Então uma igreja profética é o que essa cidade precisa. Uma igreja que dê a direção, que dê o apontamento. Você sabia que um farol, ele não apenas dá direcionamento, mas um farol, ele livra do perigo? Para muitos navegadores, você não pode se aproximar necessariamente, imediatamente, diante de um farol. Porque ele pode simplesmente ser uma mensagem de que ali existe pedras, que se você se aproximar, você pode afundar. Então uma igreja farol, uma igreja profética, ela te dá a direção e ela mostra o perigo. E nós estamos o tempo todo dizendo, ei, sabe qual é o maior perigo da sua vida? Chama-se pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Nós não estamos dizendo que você não vai pecar mais, mas nós estamos dizendo para você não se render ao pecado, para você não viver dominado pelo pecado. Porque o Senhor é a salvação. Amém? Uma igreja profética é uma igreja que entende a autoridade que está em suas mãos. Preste atenção. Mateus capítulo 16, verso 19. Jesus disse, conversando com João sobre os fundamentos da igreja. Ele diz o seguinte: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Uma igreja profética é aquela que entende a autoridade que o Senhor Jesus delegou a ela. É uma igreja que ela sabe o que Jesus deu a ela. Então você vai desistir da sua família, você vai desistir do seu casamento, você vai desistir dos seus filhos, você vai desistir de lutar, você vai desistir de continuar, você vai desistir de perseverar. Não! Nós temos as chaves do reino dos céus. Jesus está dizendo, você pode acessar o mundo sobrenatural. Você pode acessar a eternidade. Uma igreja profética é uma igreja que só tem esse acesso por meio do Espírito Santo. É por isso que nós não somos sensacionalistas. Nós não somos aquela igreja que acredita que não existe a manifestação dos dons espirituais, como o dom de línguas, o dom de cura, o dom de milagres, de operação de milagres e maravilhas. Não, nós cremos em tudo isso. E se você não crê, pode chamar a gente, que a gente vai ajudar você a crer. Porque no dia que você ficar doente, nós vamos orar por você. Amém? No dia que você precisar da providência, nós vamos orar por você. Então aqui não é para você ir embora, é para você aprender e crescer. Amém? Porque nós andamos na movimentação do Espírito. E você acha que está aqui ouvindo essa palavra por quê? Porque aqui é o ponto de partida. Porque você vai chegar lá na sua casa, no seu trabalho, na rua e dizer, aqui eu tenho as chaves do reino dos céus. Aqui é o Senhor que vai reinar. Aqui é o Senhor que vai predominar. Aqui é o Senhor que vai governar. Sabe, nós precisamos compreender o que Jesus delegou a nós. O que ligarmos na terra
terá sido ligado nos céus. Então está na hora de profetizar e não de amaldiçoar. Está na hora de profetizar e não de murmurar. Está na hora de profetizar, não de reclamar. Essa mensagem é aos santos e fiéis que estão na Safira. Essa mensagem é aos santos e fiéis que estão na cidade de Paço do Lumiar, que estão na Grande São Luís, que estão na região metropolitana, São José de Ribamar, que estão na Raposa, que estão Paço do Lumiar, São Luís, sabe? Essa mensagem é para os santos e fiéis que estão. Nós fomos instituídos como uma igreja profética. A nossa cidade está precisando de uma igreja profética, de uma igreja que seja boca de Deus, de uma igreja que seja instrumento de Deus. Então Deus está dizendo, é você. É você. Não, pastor, mas eu não sei pregar como o senhor prega. Não é para você ser como eu, irmão. Não, pastor, é que eu não sei cantar como o Rômulo, como a Cleidiane, sabe? Não, pastor, é que eu não sei assim ser tão, sabe? Ser tão forte assim como a pastora, que quando chama assim, dá aquelas cajadadas, né? Não sei não. Eu não sei como... Nós, assim, lá em casa, eu e minha esposa, não é como o senhor que a pastora bate e só assopra, né? Mas também, irmão, quando eu bato, irmão, ela não sopra, não. Sabe, Deus delegou autoridade sobre nossas mãos, sobre nossas vidas. Não se iluda, não se engane, não se veja menos do que isso, menos do que o Senhor liberou sobre nós. Está na hora de se posicionar de maneira profética. Por quê? Porque a igreja que essa cidade precisa é uma igreja que traz o céu à terra. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma igreja profética, ela traz o céu à terra. E é isso que temos que fazer. O que essa cidade precisa é de uma igreja que seja apostólica. Então, a cidade precisa de uma igreja bíblica, a cidade precisa de uma igreja profética, e a cidade precisa de uma igreja apostólica. Então, o que é uma igreja para a cidade? É uma igreja apostólica, é uma igreja que envia, é uma igreja que está na dimensão do envio, é uma igreja que entende que ela existe para abrir caminhos, para apontar direções, é uma igreja que é visionária, que ela é empreendedora, é uma igreja que torna realidade a presença de Deus nos ambientes. Porque aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, ali é para estar marcado pela presença de Deus. Então eu e você somos chamados como uma igreja para a cidade de sermos uma igreja apostólica. Uma igreja que o Senhor envia. Jesus, reunido com seus discípulos, ele diz algo bem claro a cada um deles. Ele chega para eles e diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão dizendo: vão, ide, façam discípulos. Porque essa cidade precisa ser como Cristo. Porque nós, como igreja, estamos aqui, não é para a gente ser parecido com a instituição que somos. Não é para a gente ser parecido com os dogmas que são construídos. Ou sermos parecidos porque simplesmente nós temos os nossos costumes.
Não, nós estamos aqui para sermos parecidos com Jesus, porque essa cidade precisa de pequenos cristos, precisa de discípulos de Cristo. Essa cidade já está cheia de acusadores, cheias de acusadores. Essa cidade está cheia de gente que julga, que condena, que desiste. Mas o Senhor não. A igreja tem as melhores pessoas. Eu estou falando da igreja de Cristo. Não estou falando de placa denominacional. Eu estou falando quem é a igreja de Cristo. Eu estou escrevendo para os santos e fiéis que estão em Éfeso. Para os santos e fiéis que estão me ouvindo nessa cidade. Você é o melhor de Deus. Não importa o que dizem lá fora. Não importa os olhares lá de fora. Porque lá não é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é aqui. Então a coisa que mais importa é de onde você sai. Quem está te enviando? E é o Senhor. Por quê? Porque uma igreja apostólica para a cidade é uma igreja que transforma a cidade. Porque aqui entra pessoas que estão todas mal acabadas, como um dia eu entrei. Pessoas que já desistiram, pessoas feridas, magoadas, casamentos falidos, filhos perdidos, sabe? Pessoas desempregadas, pessoas sem orientações, negócio sendo afundado, tudo quebrado. Chega aqui os cacos. Mas o Senhor é o oleiro. Aí Ele pega. E Ele pega os cacos. E sabe o que Ele faz? Ele quebra mais ainda. Até virar pó. Aí é por isso que tem gente que diz assim: pastor, mas eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja, o negócio está ficando pior agora, pastor. Porque Deus está te quebrando, meu filho. Tu chegou quebrado, mas ainda não estava todo. Eu conto isso aqui, eu fiquei impressionado com isso. Eu estava numa olaria, na região dos Lençóis Maranhenses, na missão lá. Aí eu vi a mulher com um porrete, uma senhora. Elas ficavam sentadas, batendo na argila. Aí ela com um porrete desse tamanho, irmão. Sabe? Grosso. E lascava o porrete na massa. Pá, pá, pá. Aí a outra estava com outro porrete pegando os cacos dos vasos que não deram certo na fornalha, dos vasos que acharam na rua. Aí a outra estava quebrando, terminando de quebrar. Deixava só o pozinho. Aqui no Maranhão a gente chama de buaca. Não tem aquela buaca, sabe? Para quem não andou no interior, a buaca é tipo o seguinte. Vou tentar o que você consiga imaginar. Sabe a cremogema? Quando você passa assim, ela vai lisinha, assim, só aquela goma, desse jeito. Então, o porrete desce, irmão, até ficar o pó daquele jeito. Aí sabe o que ela faz com o pó? Ela joga na argila, e cacete, e porrada, e vira de um lado, e joga com força, e joga o pó aqui, joga o pó ali, e mexe de novo a massa, e joga, e porrete. Pega a porrada. É por isso que você chega aqui e você pensa que vai ser fast food. Não, irmão, vai ter porrada em cima de você. Vai. E você vai chegar e a palavra vai vir sobre você e você pensa: rapaz, eu estou... Mas você não se preocupe. Ele é especialista em fazer vaso novo. Você vai ser um vaso mais bonito. Como tem gente mais bonita, hein? Eita, glória a Deus. Irmão,
Se você pegar uma foto minha sem Jesus, que tragédia. Rapaz, e Jesus usa a gente para a gente ficar bem. Por quê? Porque Jesus usa a gente para pregar para a gente, discipular a gente, cuidar da gente. Como é que não fica bonito? Feio é o diabo, irmão. E negócio de ficar assim, minha autoestima está baixa. Só para quem não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus está resolvido a sua autoestima, meu irmão. Entendeu? Porque você é filho, é filha, aleluia. Você é imagem e semelhança do Altíssimo. Você é o melhor de Deus sobre essa terra. Glória a Deus. Então, deixa Deus te usar. Ponto de partida. Coloque-se de pé. Ponto de partida é aqui. Aonde o Senhor vai moldando você para enviar você. É por isso que nessa casa é importante que você esteja inserido num grupo de crescimento. É por isso que nessa casa é importante você participar da escola bíblica. Sabe, para o Senhor ir moldando você, preparando, capacitando uma igreja apostólica, como o texto que li em Efésios. Nós vamos preparar os santos para edificar. Não é edificar simplesmente uma instituição, é edificar o organismo de Cristo que está onde? Na cidade. Deus te quer nessa cidade. Deus te quer agindo em nome dEle nessa cidade. Então vamos com tudo amanhã, irmãos. Quando a gente sair daqui, a gente vai com tudo. Nós vamos chutar todas as traças, todas as coisas nojentas de Satanás aqui. Nós vamos sair quebrando tudo, para colocar tudo em ordem. Amém? Porque o Senhor nos deu as chaves do reino dos céus. O Senhor colocou em nossas mãos uma autoridade que a gente acessa o céu. É por isso que a igreja ela precisa ser apostólica, porque ela é capacitada pela palavra, ela é bíblica e ela é profética, ela tem o Espírito Santo. Você não precisa mais do que isso, não. Você já tem o suficiente. Você crê comigo, amém? O diabo tem medo de você ser ativado em Deus. Você não faz ideia. O diabo tem medo de você estar ativado em Deus. Ele tem medo de você estar alcançando pessoas que estão com o seu futuro completamente destruídos. Mas Deus quer te usar. Deus quer usar você. Então o teu trabalho não é apenas para cumprir metas. É para cumprir propósito. Teu andar na rua não é apenas para ir comprar alguma coisa. É para você cumprir propósito. Você não está estudando apenas para ter conhecimento, é para cumprir propósito. Então, nessa noite, nós vamos orar agora, com muita intensidade, porque aqui é o ponto de partida. Sabe, eu creio que o Senhor vai derramar uma unção sobre nós nessa noite aqui. Tão poderosa. E eu peço isso, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder de uma forma tão avassaladora, que não apenas a nossa vida seja impactada, mas que toda pessoa que estiver ao nosso redor, na relação conosco, seja impactada. Para que o Senhor nos envie, para que o Senhor toque os corações, para que o Senhor alcance vidas, para que o Senhor mude histórias e destinos, assim como o Senhor mudou a minha, mudou a nossa. Ah, Senhor, a minha oração nessa noite aqui
é de que aquele que há muito tempo sentiu o teu poder e não sente mais. Há muito tempo aquele ou aquela que era tão inflamado, tão apaixonado, agora está, sabe, Senhor, está ali acanhado. Vem com a tua unção que quebra o jugo nessa noite. Vem com a unção que quebra o jugo nessa noite. Vem com a unção que nos capacita. Vem com a unção que traz ousadia. Vem com a unção que traz coragem. Espírito Santo, és tu que coloca as palavras em nossa boca. Então derrama uma unção e coloca a mensagem certa em cada coração, em cada lábios, e usa cada pessoa na sua instrumentalidade. Aleluia. Oh Deus poderoso, vem com tua graça poderosa sobre nós. Vem com tua graça poderosa sobre nós. Tua vontade seja feita. Oh Senhor, na terra como é no céu. derrama a unção que quebra o jugo. Deixa o céu. Derrama a unção que quebra o jugo, Senhor. Terra como Em nome de Jesus. o céu. Tudo aquilo que é invasão territorial de Satanás, nós declaramos falido. Se levante daqui. Se levante de todo e qualquer lugar. E volte para o teu estado original, tua origem, que é o inferno. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pela autoridade que o Senhor Jesus nos deu, nós ligamos ao céu. Nós ligamos ao céu. A presença do Senhor. Oh, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer Na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Sim, deixa o céu descer. nós ligamos ao Senhor, nós ligamos aos céus Deixa o céu e queremos colocar diante de ti e declarar deixa o que céu todo que tiver em cativo seja colocado em liberdade. deixa o Todo céu aquele que estiver ferido seja curado. Que todo aquele que estiver oprimido seja cheio da alegria do Senhor nessa noite. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, receba a unção de Deus. Receba a unção do Senhor. Receba a unção do Senhor. Receba, receba, receba. É teu, é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre.
esse refrão aqui. Quantos creem? Levante suas mãos comigo. Você que estiver sentado aí, coloque-se de pé nesse momento. Coloque-se de pé nesse momento. Levante suas mãos. Essa igreja é profética. Você não é criança nessa casa. O Senhor tem derramado maturidade sobre a tua vida. Então, meu irmão, a autoridade está sobre você. Comece a ligar no céu agora. Comece a ligar no céu agora. Comece a trazer o céu sobre a tua vida. Comece a trazer o céu sobre a tua casa. Comece a trazer o céu sobre o teu trabalho. Comece a trazer o céu sobre você. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós ligamos o céu. Nós ligamos o céu. Nós ligamos esse casamento ao céu. Nós ligamos essa vida ao céu. Ei, ei, receba do Senhor. Receba do Senhor. Ei, teu é o rei. O teu é o poder. E tua é a glória. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é a glória. Segura. Com suas mãos levantadas. Com suas mãos levantadas. O que a gente desligar na terra será desligado nos céus. Então nós queremos desligar aqui na terra agora, pela autoridade do nome de Jesus, que seja desligado nas regiões celestiais toda legalidade de Satanás, toda intromissão de Satanás. Em o nome de Jesus, que todos os planos sejam frustrados, que todas as armadilhas sejam falidas. Oh, que todas as imundícies, que toda a legalidade de pecado seja tapado. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasgue os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Rasgue os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu quero ligar no reino dos céus. Eu quero ligar aqui na terra e ligar no céu. Uma geração radical. Uma geração completamente apaixonada pelo Senhor. Aonde as nossas crianças, elas serão movidas do Espírito Santo. Aonde os nossos adolescentes, os nossos jovens vão impactar suas escolas, vão impactar as universidades. Vocês vão receber de Deus. Oh, em nome de Jesus, nós queremos ligar aqui na terra e ligar no céu. Homens santos, mulheres santas, ribaçu de carabahas. Profundidade, maturidade, 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 entendimento, discernimento, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós queremos ligar ao céu agora. Que todo aquele que esteja cativo seja posto em liberdade. Então, em nome de Jesus,
Se você tem vindo a essa casa e ainda não entregou sua vida a Jesus, se você tem vindo a essa casa, mas ainda não se reconciliou com o Senhor, eu quero te dizer que hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia de você ser colocado livre, livre do cativeiro. Então, em nome de Jesus, nós queremos ligar a tua vida na eternidade. Nós queremos ligar a tua vida no céu. Então vem. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, vem, vem, vem. Derrama teu Vem, Espírito. vem. Derrama teu Espírito. Ei, Então vem. como prometeste. Derrama teu Espírito. Derrama teu Oh, sim, sim. Então Ei. como prometeste. Derrama teu Espírito. Oh, Derrama teu Espírito. oh. Então Espírito Santo! teu amor é de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, segue e abraça, envolve Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como de um outro, violentamente persegues e abraça, envolve quem tu és. O Senhor quer dar propósito à tua vida. O Senhor não quer que você simplesmente venha à igreja. O Senhor quer que você seja a igreja. Derrama teu Espírito. Então pode vir ainda. Você que quer se reconciliar com o Senhor, quer renovar sua aliança com Deus, você que quer entregar sua vida a Jesus, deixa eu dizer, as correntes já foram quebradas. Ei! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei! O Senhor te chama. O Senhor te chama, o Senhor te chama, o Senhor te chama, o Senhor te chama. Se tu tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Cadê os apaixonados? Se não tenho pra onde voltar, Cadê os que foram alcançados? tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Sim! Se não tenho Ei! pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Se você quiser vir, pode vir que ainda dá tempo. Pode vir que ainda dá tempo. Pode vir que ainda dá tempo. Porque o Senhor está te chamando para te dar uma oportunidade de fazer parte de algo muito maior que você, de algo que vai trabalhar em você e vai trabalhar através de você. Então o Senhor te chama, o Senhor te chama, o Senhor te chama, o Senhor te chama.
Venham cá, meus irmãos. Venha cá. Venha cá. Senhor, nós somos testemunhas oculares da decisão dos seus filhos e filhas nessa noite. Nós somos testemunhas da movimentação deles, como resposta ao teu chamado, como resposta do teu propósito. Senhor, nós cremos que as portas do inferno estão sendo destruídas e que elas não vão prevalecer sobre essa cidade. Espírito Santo de Deus, esteja selando cada um em nome de Jesus. Seja o selo do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Seja hoje um ponto de partida para o extraordinário de Deus. Seja hoje um ponto de partida para o cumprimento de promessa, o cumprimento da palavra do Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh Senhor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu encontrarás os teus ouvidos ao meu clamor. Meus irmãos e irmãs, olhem para mim aqui. O Senhor está agindo com um ponto de partida sobre a vida de vocês. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Hoje é uma nova vida e uma nova história. Hoje é um novo start e novos propósitos sobre a vida de vocês. Em o nome de Jesus. Mas eu quero que vocês virem aqui e sejam bem-vindos a esta casa. E humilhar diante do teu altar e sacrificar. Segue lá pro hall. Vamos lá pro hall de entrada. Vamos lá pro hall de entrada. Conduza lá pro hall de entrada. Tem um time lá. Sim! Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está cheio da presença do Senhor aí, meu irmão? Aleluia. Existe um ato profético de que você pode receber a unção do Senhor, e você pode receber através do seu irmão aquilo que Deus partiu com você. Então eu quero que você partilhe algo com quem está do seu lado, na sua frente ou atrás. Impõe as mãos sobre essa pessoa e comece a liberar sobre a vida dela, de que elas serão poderosas sobre essa terra. De quando voltar para casa agora, vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente.
Você não vai retornar para sua casa da mesma forma, não. Vai ser diferente. O Senhor está ativando você. Aleluia. O Senhor está agindo de maneira sobrenatural. Aleluia, aleluia. Aonde estão os santos e fiéis de Éfeso? Aonde estão os santos e fiéis da região metropolitana de São Luís? Aonde estão os filhos e filhas de Deus nesse lugar aqui? Aleluia! Aonde estão os que são mais do que vencedores? Aonde estão os filhos e filhas de Deus? Hey! Oh! Quantos podem